Hoje a gente vai falar de um conceito cabalístico que é Ger Tzedek, que pode ser traduzido como algo um convertido de justiça. Eu sou Yair Alom e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Vairá, hoje focando nos parágrafos de 94 a 96 do Zohar, nono ano de leitura. Só um breve aviso, pessoal, antes de entrar no vídeo de hoje, falar que eu vou começar a preparar os vídeos de recomendações que vocês pediram, os pedidos que começaram a fazer. Lembra que eu falei mais cedo nesse ano que eu estava querendo interagir mais com o canal, com vocês? Então eu pedi para quem quiser deixar alguma sugestão de vídeo, ir lá no vídeo 18, que é o vídeo de reencarnação, e deixar as sugestões. Eu vou começar a recolher essas sugestões e gravar vídeo para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem e em breve tá aí no ar. Bom, o Zohar traz para nós um conceito que se chama Ger Tzedek. E como muitos conceitos, né, ele tem dois significados. Um significado que é o judaico, literal, e um significado que é como a Kabbalah vê a coisa. Então vamos começar com o significado judaico, que é até bem tranquilo de entender. Como eu falei antes da vinheta, Ger Tzedek é um convertido de justiça, ou um convertido em justiça, né? O que significa? É alguém que não era judeu, isso para o judaísmo, né? Alguém que não era judeu, se converteu ao judaísmo e fez tudo da maneira correta. Abraçou a Torá, abraçou as mitzvot, as leis, os mandamentos, tudo certinho. É como se falasse assim, um verdadeiro convertido, né? Uma pessoa que não fez uma conversão meia boca, né? Esse é o Ger Tzedek. Bom, já para Kabbalah, isso aí vai ter um significado diferente. Até porque, acho que vocês sabem, pelo menos quem me acompanha há mais tempo, que ser Ger, né, que é o estrangeiro, ou ser Israel pela Kabbalah é uma outra coisa, que não tem a ver com ser judeu ou não. Então essa é a questão. Primeiro, você tem as pessoas no mundo que são Israel, que tem um jeito de conexão com Deus, e você tem as nações do mundo. E aí o Zohar está falando então de uma pessoa que faz essa conversão. Ela vem das nações do mundo, ela não era israelita, ela não tinha uma conexão com Deus, ou tinha uma conexão que não era a mais adequada, e ela corrige esta conexão. Tá? Esse é o Ger Tzedek. Só que, qual que é o interessante? Aí é que o Zohar entra numa coisa um pouco mais complicada. Vamos ver se eu consigo explicar de maneira clara. A Kabbalah diz que Deus interage com a humanidade de duas formas diferentes, a depender se você é Israel ou se você é das nações, né? Como eu falei, representando outras formas de conexão com Deus. E qual que é a diferença? A maneira com que Deus usa as forças que a gente chama na Kabbalah da direita e da esquerda, ou as forças de Hesed e de Gevurah, ou ainda mais traduzido, as forças de bondade e de severidade, né? Então, se você é Israel, Deus usa direita e esquerda de uma maneira com você, bondade e rigor de uma maneira. Se você é das nações, você é de outra maneira, tá? E aí depois a gente vai falar do Ger Tzedek, o que ele fez? Ele converte, né, o modo de usar. Então vamos lá, como é que funciona para Israel primeiro? O lado esquerdo é representado por uma punição. Se você está no grupo de Israel, de vez em quando o que pode acontecer? Deus vai te julgar, porque o lado esquerdo é disso, com rigor, né? E vai te mandar alguma coisa, que a gente chama de punição, para você poder corrigir os seus erros, retificar os seus erros. Tá? Então você vai ter, sei lá, um infortúnio, um acidente, um sofrimento, alguma coisa que não vai dar certo, vai fazer você ficar incomodado e esse incômodo vai fazer você mudar, ou pelo menos deveria fazer você mudar. E aí, com isso, entra a direita, que é tida, nesse caso, para Israel, como uma aproximação. Então o Zohar diz que para quem é Israel, logo depois do julgamento, como eu falei, se a pessoa acorda para o que tem que fazer, né, se ela desperta para a mudança, Deus atrai para perto com o braço direito, como se puxasse você para dar um abraço, né? A linguagem que o Zohar fala é exatamente essa. Deus te puxa com amor, com misericórdia e te aceita e restaura a conexão com você, né? Quando você fez algo errado, perdeu a conexão, mas depois Deus te abraça. Bom, como é que funciona para a direita? Agora, para as nações. Vamos lá. Para as nações, Deus não costuma mandar punições, diz o Zohar. O jeito de Deus mostrar que tem alguma coisa errada é justamente fazendo uma rejeição da pessoa, uma rejeição daquele indivíduo. Só que veja, não é um castigo, não é uma punição como o lado esquerdo. Essa rejeição, segundo a Kabbalah,
é a direita atuando, né? É como eu falar assim, olha, eu tinha uma conexão com você, eu estava numa relação amorosa e eu uso o braço direito para te afastar. Então Deus primeiro afasta a pessoa, tá? Com um ato de bondade, um ato de lado direito, para evitar que essa pessoa que é das nações tenha uma conexão, vamos chamar, superficial com Deus, ou uma conexão imatura, entendeu? O jeito que Deus tem de falar para essa pessoa que não é Israel, que tem algo errado, é falar assim, ó, eu vou me retirar da sua vida, eu vou me afastar de você, para você não achar que o que você está fazendo está dando frutos, para você não achar que o que você está fazendo está funcionando e que eu continuo do seu lado. Então, por amor, eu vou te afastar. E aí depois é que vem a aproximação com o lado esquerdo. Percebe que então é o oposto de Israel. Agora você poderia perguntar assim, bom, mas o que é aproximação com o lado esquerdo? Né? É uma aproximação com rigor. O que significa isso? Aí Deus começa a dar uma disciplina, porque o lado esquerdo também é isso, e uma estrutura para que aquela pessoa possa se conectar corretamente. Ficou claro? Então vou fazer aqui uma breve revisão e aí vou para o Ger Tzedek. Então para Israel como é que funciona? A esquerda é usada primeiro para punir, e aí depois a direita vem e atrai. Para as nações, a direita é usada primeiro e para afastar, e aí a esquerda é usada depois para atrair. Tá? Então é invertido. Tanto os lados, para Israel é primeiro esquerda e depois direita, e para a nação é primeiro direita e depois esquerda. Como as funções. Para Israel é a esquerda que afasta, digamos. Para as nações é a direita que afasta. Para Israel é a direita que aproxima, para as nações é a esquerda que aproxima. Tá? Bom, então, resumo da questão é, você pode analisar a sua vida, por exemplo, e ver se nesse sentido, qual é o padrão que se estabelece. Quando tem algo errado acontecendo, primeiro você já recebe, digamos, algo que é uma punição, e depois você retifica e se aproxima, você está no caminho de Israel. Mas se primeiro o que acontece, você sente a desconexão, e aí depois você tem que ganhar uma estrutura para poder se conectar, você está no domínio das nações. Tudo bem? Bom, e aí o que significa o Ger Tzedek? A pessoa que faz essa conversão. Como eu falei, para Kabbalah não tem nada a ver com conversão de fato, né? Você virar judeu ou não. Quer dizer, se você consegue virar, o jeito que essas colunas estão funcionando. E óbvio que quando a Kabbalah fala que o jeito de Israel é um e o jeito das nações é outro, a Kabbalah considera que o jeito das nações é um pouco inferior. Né? Então, o jeito que Deus trata Israel seria mais interessante. Ou seja, primeiro você sofrer à esquerda, receber um alerta, como eu falei, um acidente, alguma coisa que te mostre que tem algo errado, e aí você corrige e é aproximado. Então, o chamado no final desse ensino aqui do Zohar bastante complicado é você analisar a sua vida e ver se você não valeria a pena fazer essa troca. Quando você consegue fazer essa troca, você se torna esse Ger Tzedek, esse convertido de justiça. E aí a pergunta final aqui pra gente colocar é, por que esse cara é chamado na Kabbalah Ger Tzedek? Bom, Ger porque é o convertido mesmo, né? Ele fez essa conversão, trocou as colunas. Agora Tzedek, porque Tzedek é um dos nomes, ou um dos atributos da Sfirá de Tiferet. E a pessoa então conseguiu um equilíbrio. Tiferet é a Sfirá que está no meio e que justamente regula como é que eu uso a direita e a esquerda. Tá? Então Ger Tzedek é a pessoa que conseguiu inverter de modo interessante, de modo equilibrado, se você quiser pensar assim, a relação entre a direita e a esquerda para que a vida dela funcione mais harmoniosamente. Bom, o ensinamento é bastante complexo, aí bastante técnico, espero ter sido claro. Qualquer coisa, deixa dúvidas aqui no comentário, tá bom? Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.